parece que eu tô com 2 chifres aqui. Oh, Deus, tá. E aí, galerinha deste meu YouTube. Eu sou a Ariane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olá. Hoje eu irei contar uma pequena historinha pra vocês, então pega a pipoquinha, senta num cantinho, te deita, só não vai dormir, por favor. Curta, comente, compartilhe com teus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por saber um pouco mais da minha vida. E é isso, vamos lá? Essa minha historinha de hoje, historinha bem comprida, é sobre literatura. Eu sou uma pessoa vidrada em literatura, eu amo ler. Tenho uma coleção pequena de livros. Pretendo aumentar? Pretendo. Quando o dinheiro der, eu aumento. Quando não der, enquanto não der, a gente fica só com essa pequenininha mesmo. Pequenininha, porém boa, né? E, bom, eu sempre fui uma menina que fala muito. Sou muito faladeira. Desde muito novinha eu sou faladeira. Mas, né? Eu não era muito de ler. E por ter esse pequeno problema, eu sempre me dei, assim, muito bem com pessoas muito quietas, porque eu era agitada e as pessoas eram quietas demais. E acabei sempre me dando bem com essas pessoas. Hoje em dia, nem tanto. Depois que você conhece direitinho, todo mundo não é quieto, não, tá? É só de começo, mas enfim. A Aline que eu fale, né? Meu Deus do céu, mas enfim. Eu me perdi, calma. Enfim, eu sempre me dei muito bem com pessoas calmas. E nisso que eu me dava muito bem com pessoas calmas, eu conheci a Larissa. Infelizmente a vida nos separou, mas a Larissa foi uma grande amiga minha durante muito tempo. E durante esse tempo que ela ficou comigo, ela foi uma das influências que eu tinha pra ler bastante. A minha mãe era outra influência, porque a minha mãe tem 2 gavetas. A gente não tem estante pra botar os livros dela, né? Mas a gente tem ela tinha ou tem 2 gavetas cheias de livros, tem livros ainda lacrados. E a minha mãe, sempre que dá o tempo dá, ela lê. Ou seja, sempre que ela pode, ela tá lendo. E isso foi uma coisa que ficou, sabe? Eu tinha na cabeça. De vez em quando eu chegava em casa, a mãe tava lá, lendo. Ela parava pra me dar oi e depois voltava pra leitura dela. Eu nunca me incomodei com isso. Talvez só um pouquinho de vez em quando, mas enfim. Eu era uma criança, eu ainda não tinha muita noção da vida, então... Às vezes um pouquinho, eu me incomodava um pouquinho, assim. Não querendo ser... mentirosa, né? E, enfim, quando eu comecei a ter o hábito de leitura, foi logo em seguida que eu conheci a Larissa. Porque eu falei assim, poxa, tanta gente que eu conheço que tem esse hábito de leitura, então deve ser bom ler. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a ler. Só que eu tinha um extremo preconceito com filmes, com livros de filmes que eu já tinha visto. Eu olhava assim e falava assim, mas eu já vi o filme, não vai ser a mesma coisa. Hoje em dia eu sei que o livro é bilhões de vezes melhor do que o filme. Eu tenho certeza disso. Só que naquela época eu estava começando o meus hábitos de leitura. Pra mim não era. Eu lia 3, 4 livros no ano e me achava a pessoa mais leitora do mundo. Hoje em dia eu leio de 10 a 12 e eu fico tipo... né? Comparação. Começo é começo, gente. Cada um tem um começo. Tem gente que começa e pá, lê 15 livros no ano. Tem gente que começa e lê 3 ou 4, depende do ano. Eu passei uns 2 anos lendo só 3 livros ao ano, me sentindo arrasando. Eu passava 4 meses com um livro. Enfim. E por conta disso, eu tinha essa pequena frescuragem com esses livros e deixei muitos livros bons passarem. É a vida, né? Eu não li os 3 primeiros livros de Harry Potter porque eu não tinha lido antigamente, né? Porque eu achava que, eu já vi o filme, por que eu vou ler agora, né? Não faz sentido. Pra mim, eu não tinha essa noção de que o livro conta mais detalhes, conta mais coisas, que o livro é melhor. E, enfim,
não li Maze Runner, o primeiro livro eu ainda não li. Infelizmente, eu não tenho condições de estar comprando ainda o livro pra me ler. Do mesmo jeito que eu não li ainda, eu não tinha lido ainda Um Amor pra Recordar. O Amor pra Recordar, o filme, é um dos meus preferidos. Perdendo só pra Harry Potter. Toda a saga Harry Potter pra mim é, sem dúvidas, a melhor coleção ever da vida. E, enfim, eu tinha esse pequeno preconceito com esses livros, que eu não tinha lido antes. E eu tava falando assim, não vou ler não. Não vou. Eu já vi o filme, vai estragar o filme. Ó a cabeça da pessoa, vai estragar o filme. Alguém naquela época, aquela Larissa era muito fofa pra fazer isso, mas a Larissa precisava ter me dado um tapa assim, bem grande na cabeça e falado assim, leia o livro, que o livro é melhor. Mas ela não fez, a Larissa sempre foi muito fofa, né? E ela sempre me incentivava muito a ler, então, um certo dia, ela tinha um cartão da biblioteca, o meu tinha vencido e eu fiquei com preguiça de renovar, ela tinha um cartão da biblioteca e ela pegou um livro pra mim e me entregou. Livro este que se chama A Última Música. Eu tenho a versão dele menorzinha, a versão de bolso dele, e ela me deu. Livro dessa grossura pra me ler. Eu não tinha um hábito de leitura, eu passei 6 meses com esse livro. Mas eu passei 6 meses com ele porque eu tava com aquela frescura de tipo, eu já vi o filme, vai estragar o filme. E eu passei 6 meses com aquele livro, nem minto, eu me lembro disso direitinho, porque nesses 6 meses, toda vez que tinha uma coisa que não tinha no filme, eu parava e falava assim, não, por que não colocaram isso no filme? Por que teria melhorado tanto o filme? Eu ficava louca de raiva. E eu só pedindo pra ela renovar, porque tinha, acho que se não me engano, era um mês que podia ficar com o livro. Pedindo pra renovar pra mim. Quando eu terminei de ler o livro, eu respirei fundo e falei, eu vou ler os outros livros que eu deixei de lado. Renovei o meu cartão da biblioteca e comecei por Harry Potter. Era muito difícil achar Harry Potter na biblioteca da escola, mas quando eu renovei o cartão, parece que foi coisa. O primeiro e o segundo livro estavam lá. Podia levar 2 ou 3 livros naquela época, não sei como funciona agora, mas podia levar de 2 a 3 livros. Falei assim, só tá faltando o terceiro, eu vou pegar os 2 e vou ler. Peguei os 2, levei. O primeiro livro eu li no primeiro mês, aí eu fui, renovei o segundo, e quando eu fui devolver o primeiro pra prateleira que a gente precisava devolver, eu encontrei o terceiro. Peguei e levei o terceiro. Em 3 meses eu li os 3 livros que eu não tinha lido antes. Então isso foi uma coisa que... eu vi muitos detalhes que realmente não tinham. E eu fiquei tipo assim... Por quê? Warner, por quê? Mas é a vida, né? Aí então, o que aconteceu? Formatura, 8ª série. Eu ia ter que ficar pelo menos uns 3 meses sem mexer na biblioteca da escola pra poder renovar. Eu podia continuar, a ex-aluna podia continuar usando a biblioteca do AGEU. O AGEU. Meu pai. AGEU não, do céu, Casablanca. São Paulo, AGEU aqui do Ceará. Confusão da pessoa, vai. E sem dúvida, seu Casablanca é superior. Desculpa, meus amiguinhos e colegas do AGEU, mas desculpa, de piscina e biblioteca organizada e com um acervo bem maior do que a daqui. Sem querer ofender, né? Tá. Então, eu tinha que esperar um tempo e eu fiquei doida atrás pra encontrar o livro de Um Amor pra Recordar. E nesse meio tempo eu assisti Maze Runner. Eu não tinha lido o livro, mas eu já tinha tirado da minha cabeça que
que ler o livro depois que assistir o filme vai estragar. Eu acho que estraga só no sentido de que, tipo, você não imagina mais o personagem como você queria. Por exemplo, quando você lê um livro novo, que não tem filme, que não tem nada ainda, você mesmo cria o personagem. Quando você vai assistir um filme, o filme, você já tem um personagem daquele filme, então você meio que imagina o personagem naquela cena. Aí tu fica tipo assim, essa pessoa não faria isso. Tipo, o quê? Hã? Não combina com a pessoa. Enfim, essas doideiras aí que eu acho que todo leitor vai entender. E outra coisa que eu não li foi 50 Tons de Cinza. Eu só li o primeiro, eu não li os outros dois. Mas aí a gente deixa pra próxima pra ler, né? Enfim, voltando ao que eu estava falando, eu vou fazer uma pequena análise agora com vocês, depois dessa minha historinha bonita e comprida, que demorou, meu Deus, meia hora pra me contar, porque tem tanto corte nesse negócio. Foi meia hora? Meia hora. Eita, tô sentada aqui há meia hora. Entendi porque a perna tá dormindo. Agora eu vou fazer uma pequena análise comparativa do livro, que foi um dos livros que eu citei, Um Amor pra Recordar. Eu tinha muito preconceito com esse livro, principalmente porque eu vi várias versões dele. Em umas versões ele era grande, em outras versões ele era minúsculo, e eu fiquei tipo, what the hell? Mas é isso. Eu vou fazer essa análise porque eu, como uma pessoa que passou 4 anos procurando um livro pra ler, fico me sentindo como se tivesse alguma coisa faltando. Então eu vou fazer essa pequena análise porque eu quero. E eu tenho que agradecer a pessoa que está fazendo aniversário hoje, Angeline. Meus parabéns, minha amiga. É uma das minhas best também, tipo, ela, a Aline e a Sara são... ela, a Angeline, a Sara e a Aline são as minhas, assim, as minhas metades, vamos dizer assim. E como hoje é aniversário dessa princesa, eu resolvi gravar justamente de um livro. Foi ela que me proporcionou ter Um Amor pra Recordar. Foi ela tava mostrando uns livros na casa dela e simplesmente ela apareceu com esse. E eu tô tipo, eu tô há 4 anos procurando esse bendito pra me ler. E eu não tava com condições de comprar, porque pra vir pra cá onde eu moro, que é no interior do Ceará, precisava dar um fígado, um rim, você ainda saía devendo. O frete pra cá é tipo é mais caro do que o produto. Então, eu estava atrás deste bendito há muitos e muitos tempos. Obrigada, anjo. Bom, eu vou fazer uma pequena análise, como eu já falei, eu estou repetindo isso muitas vezes, eu peço desculpas. E nisso eu vou contar umas coisas que eu acho que seria interessante ter colocado no livro e umas coisas que poderia ter colocado no filme e umas coisas que poderiam ter sido mudadas também. Então, retrocederam. Pra quem não conhece essa história, é uma história do Landon, a história do Landon e da Jamie, onde os dois se conhecem e se apaixonam um pelo outro. Resumindo bem chulamente, mas os dois se conhecem e se apaixonam. A Jamie, ela é uma menina muito temente a Deus e ela crê muito, e isso faz com que ela seja um pouco zoada, até porque ela vive com a Bíblia debaixo do braço, ela vive ajudando orfanatos e coisas assim do gênero, que para adolescentes da cidade onde ela vive, que eu me esqueci o nome da cidade, é meio que estupidez, mas adolescente, né? O que podemos fazer? Adolescentes. E
o Landon não acaba se aproximando da Jamie no filme, porque ele vai pra uma detenção por conta de uma coisa errada que ele fez. Quem não assistiu o filme, vai assistir. E não foi só ele, foi ele e os amigos dele, só quem pagou o pato foi o Landon. E aqui ele se aproxima por causa da peça de teatro, que no final você percebe que tem uma importância muito maior do que realmente só uma peça de teatro. E eu preferi essa parte aqui, a forma que os dois se apaixonam e se aproximam pelo livro. Eu preferi, obviamente. Como eu disse, o livro é bem melhor do que o filme. Tem umas adaptações que são até legais, mas o livro sempre ganha. E... bom, com o passar do tempo, o Landon percebe que está apaixonado pela Jamie e a Jamie pelo Landon, só que ela não quer que o Landon se apaixone por ela. E vocês descobrem, ou nós descobrimos, o porquê pouquíssimo tempo depois, quase lá pro meio do filme, aqui é quase pro final do livro, que é porque ela tem câncer. Pesado, né? Mas enfim, e nisso o Landon continua estando do lado dela, não importa o que aconteça. Qualquer pessoa que estivesse num começo de relacionamento, ou que tivesse, sei lá, conhecer uma pessoa que descobrisse que a pessoa tem câncer, eu acho que não ficaria e não ajudaria como o Landon fez. Eu creio, hoje, olhando para a sociedade de hoje. Porém, uma coisa que eu senti muita falta, que depois que eu li o livro, eu reassisti o filme, e eu senti muita falta, foi uma explicação em relação ao pai do Landon. Que o pai do Landon, ele vive em outra cidade, porque ele era prefeito e parece que a família dele era um pouquinho corrupta. E isso faz com que o pai dele queira sair da cidade, fique longe. E o pai dele é uma pessoa muito influente que pode ajudar, relacionada a dinheiro, porque a família do Landon é rica. E bom, o que eu acho que poderia ter sido colocado em relação ao Landon no filme seria, tipo, o fato de que a mãe dele, não é o Landon que vai atrás do pai dele, é a mãe do Landon, que eu não me lembro o nome dela, que vai atrás do pai do Landon. E, cara, é uma coisa assim, o pai ajudou o filho, então isso fez com que ele tivesse bastante... como que eu posso dizer? Eu não tenho certeza, tipo assim, tivesse mais afinidade com o pai dele, porque o pai ajudou. O pai, por mais que tivesse tido aquele empurrãozinho, o pai ajudou. E aqui a forma que é feito é bem melhor. Claro que assim, do filme também é muito bom, porque o Landon vai, isso mostra um lado do Landon que a gente não tava esperando, porque o Landon tava sempre tão forte no filme. E ver ele chorando abraçado com o pai dele, com o fato de que ele tem tanta raiva assim guardada do pai dele, e ver ele chorando nos braços do pai é uma coisa que mexe contigo. Eu confesso que comecei a chorar ali, sabe? Comecei a chorar ali, só parei quando o filme acabou. Acho que nem quando o filme acabou. Eu continuei mais um pouquinho, sabe? Que é a vida. A vida de chorona é assim mesmo. E a forma que especifica que o Landon e o pai voltam a se falar por aqui é tipo 1000 vezes melhor, porque o Landon aprendeu uma coisa com a Jamie, que é o perdão, né? E isso é impressionante, é uma forma de você simplesmente olhar e entender que perdão existe, que
nem tudo nessa vida tem que ser ódio, que tudo que tu tem do teu lado, todas as coisas boas que tu tem do teu lado são porque você tá fazendo o caminho certo, porque você tá escolhendo o caminho certo. As pessoas falam que quanto mais difícil, mais no caminho certo você tá. E não é sempre assim, às vezes o caminho fácil é o caminho certo pra ti, porque é aquilo que vai te fazer bem, aquele caminho que vai te fazer bem. É no sentido de que você está fazendo a coisa certa, não que você está num outro lado, em alguma coisa que você não interpreta. Por exemplo, eu creio que eu ter vindo pro Ceará não foi a coisa certa pra mim. Não nos primeiros meses, mas depois eu percebi que talvez tenha sido. Os meus estudos se desencadearam bem mais aqui. Eu fiz muitos cursos aqui por dentro e na minha cabeça não era o caminho certo. Eu tava escolhendo o caminho errado, que o meu caminho era em São Paulo. Mas eu escolhi um modo mais difícil de viver a vida, difícil, e consegui quebrar as pedras que apareceram no meu caminho com facilidade. Porém, o outro caminho tá lá e provavelmente o outro caminho não seria o certo. Em algum momento eu ia cair num abismo e não ia conseguir sair. É assim que eu interpreto. Claro que assim, cada um tem sua interpretação. Por exemplo, eu acho que minha pessoa aqui, não conseguiria viver num país onde mulheres não têm voz e nem vez. Eu não consigo ficar calada. Eu não sou uma pessoa que não consegue ficar calada. Eu posso não gritar pra todo mundo ouvir, mas se eu vejo uma coisa errada, eu vou pro canto com uma pessoa que fez a coisa errada e vou atrás. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Enfim, voltando ao sentido, o livro com certeza é melhor, porém tem aquele negócio, né? O filme é mais delicado. Eu creio que seja um pouquinho mais delicado. E Nicholas Sparks fez o que ele sabe de melhor: acabar com o nosso coração. Porque é isso que ele faz. Ele e o John Green, né? Porque, oh meu Deus. Em relação a esse sentido de casal romântico, os dois, pelo menos os dois, são os que eu mais leio, sabem acabar com a gente. Sidney Sheldon também, mas ele é só um pouquinho. Bom, eu acho que eu devo ter fugido um pouquinho do assunto. Eu contei uma historinha, contei a comparação. Eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa, mas enfim, é a vida. Qualquer coisa, comentem aí. Eu tenho certeza que provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa. Provavelmente vocês devem ter gostado mais do que eu, então é isso. Ah, pronto, tá aqui, minha cabeça. A Jamie sempre foi uma menina que gostou de ajudar muito o orfanato e esses lugares assim. E você pra entender coisas extremamente bobas da vida quando você lê esse livro. Porque mesmo ela doente, ela não se deixou abalar por isso. Ela sempre estava sorrindo, tentando fazer o bem aos outros. Eu acho que é isso que é o principal do livro. Você pode estar no teu pior dia, tu não pode descontar nos outros. Tu não pode chegar assim e falar assim: eu tô num dia horrível, catar, pegar uma pessoa pelo pescoço e descontar tua raiva nela. Você não pode fazer isso, cara. Se você tá com raiva, desconta lutando, fazendo judô, boxe, alguma coisa assim. Então, se você tá triste, assiste um filme que vai te animar. Ou então, bota aquela música bad, mas bad mesmo, e chora. É isso. É isso, sabe? Ter isso na vida eu acho que é um pouco importante pra gente, porque a gente tem uma nossa válvula de escape. Por exemplo, a minha válvula de escape é a minha cachorra, é os meus amigos, é a leitura. Quando eu tô muito triste, eu venho brincar com a minha cachorra.
quando eu tô muito triste, eu vou ler quando eu tô muito triste, eu converso com os meus amigos, principalmente os que são patetas além da conta. Willam, eu estou falando de você. É a vida, sabe? Você ter isso em ti é ter sempre o lado bom da coisa. E a Jamie é uma pessoa muito... que acredita muito em Deus. Eu não sou o tipo de... o negócio soltou um barulho ali do nada. Explode não, filho. Deixa eu sair daqui primeiro. Eu sou uma pessoa que acredita que Deus exista, que acredita que exista um Deus acima de todos nós. Porém, eu acredito que Ele nos deu a inteligência para desenvolvermos as coisas. Ele chegou e colocou a sementinha da ideia na pessoa, e a pessoa foi lá e desenvolveu o sistema nuclear. Que eu não tenho certeza quem foi que desenvolveu, mas enfim. Eu creio nisso, eu acredito nisso, eu não sigo nenhum tipo de religião. Me chamou pra ir pra católica, eu vou, me chamou pra evangélica, eu vou, me chamou pra umbanda, eu vou. A mãe vai soltar um ai credo assim que ela vê isso daí, mas enfim. É isso, gente, porque eu acredito que tudo deva ser respeitado e deva ser entendido como minha escolha. Jamie, ele escolheu ser crente a Deus, e com isso ela ensinou uma pessoa a ter a fé dela. E como no filme mesmo diz, ela testemunhou um milagre. Um milagre de uma pessoa que não era tão assídua assim, tipo, ia pra igreja, mas não tinha Deus no coração. A mãe tá vendo um vídeo doido aqui, só o barulho dela, tá dando mais contato. E ela testemunhou o milagre dele, sabendo perdoar, sabendo amar, o que é o mais importante, eu acho, e sabendo compartilhar, porque no livro o Landon faz uma ação muito bonita, que você só entende depois de um tempinho, se você for devagar, ou então se você for meio lerda, que nem eu, você entende depois de uns segundinhos aí o que aconteceu. Sim, e é muito bom você ver isso, porque você ver que você não precisa ser outra pessoa, a não ser você mesmo, pra você conseguir as coisas boas da vida. Eu acho que é isso. Bom, agora sim eu devo ter terminado. Saúde! Não! Agora sim eu acho que eu devo ter terminado, gente. É isso. Um beijo. Tchau!